Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o mercado da bola do Cruzeiro e assim, a equipe que encaminha, né, a sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. E o meu amigo aí do Renato, do Camarote Esportivo, trouxe um vídeo bem interessante nessa última quinta-feira, falando sobre algumas opções que poderiam ser boas alternativas, né, nomes que têm sido especulados nesses últimos anos. E além desses, né, que eu quero falar aqui com vocês, vou listar alguns outros que eu vejo que poderia ser boas alternativas de alguns mercados um pouco diferentes e também alguns jogadores bem renomados, né, aqui pelo clube, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, aqui no Cruzeiro News estamos com essa meta até no final desse mês de setembro para alcançar a marca aqui de 35 mil inscritos e 500, beleza? Caso você queira me seguir no meu perfil pessoal, vou deixar aqui um Instagram aparecendo, gustavo.crz_, vai lá dar uma olhada, pesquisar lá no Instagram já vai aparecer minha foto, para você me seguir. Eu tô aqui viajando pelo Brasil esse ano, tô agora em Porto Alegre, possivelmente se você acompanhar meus stories lá agora, devo estar em Gramado nesse momento, aqui pertinho, né? Então vai lá dar uma olhada para você acompanhar, beleza? Só antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês, primeiramente da Robotip, onde assim, se eu te dissesse que por apenas R$50 você poderia ter um robô, você poderia ter um software para apostar por você, se acreditar em mim, essa é a proposta da Robotip, nossos patrocinadores aqui no canal, onde por lá você vai ter, no caso, toda essa automatização por meio das suas apostas, recebendo esses relatórios e o robô vai escolher ali, de acordo com o que você colocar para ele, né, quais as opções, por exemplo, número de cartões amarelos, escanteios, faltas, vitórias de determinadas equipes, ele vai apostar e tirar, né, no caso, as melhores odds para você, não ter que ficar perdendo muito tempo lá analisando quais serão as melhores cotações, análise de jogos. A Robotip aí vai meio que te ajudar bastante, né, nessa automatização das suas apostas. Então o link eu vou deixar aqui nesse QR Code e também abaixo na descrição, além no primeiro comentário fixado, com 20% de desconto, né, para você comprar aí o seu software. Bom, então vamos começar aqui primeiramente sobre alguns nomes um pouco mais alternativos, eu diria, né, que são jogadores que eu vejo que é a cara do Cruzeiro Clube Empresa, por exemplo, para a próxima temporada. Um que eu acho interessante é no caso do Matheus Rossetto, 26 anos de idade, que assim, é claro que está jogando no time lá do Atlanta United, ou seja, tem um salário bem acima da média, mas tem contrato se encerrando no meio da temporada que vem. Então, no caso, até julho de 2023, poderia ser uma boa alternativa em fim de contrato, porque em dezembro desse ano já poderia assinar um pré-contrato. Ele atua, no caso, como um meia central, mas faz também um papel pelo lado direito do campo, tá? Então, no caso, não é ali um ponta em definitivo, não. É como se fosse ali uma função que o Neto Moura tem parecida no Cruzeiro nesse ano. Ele está no Atlanta desde 2020, quando foi negociado junto ao Atlético Paranaense. O Atlético foi revelado por lá, né? Teve boas participações. Eu lembro muito dele em 2017, melhor dizendo, onde ele foi o titular daquele ano, com 59 atuações, 2 gols marcados e 6 assistências. Foi para o Atlanta United lá em 2020 e desde então, né, tem sido o titular da equipe norte-americana, com mais de 85 partidas e no total 6 assistências de acordo com o gol. Ele joga ali como se fosse um meio-campista com mais liberdade, né, para criar jogadas. Na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa, principalmente se ele não renovar esse seu contrato, tá? Porque se fosse para tirar ele de lá, até que, né, pro ano que vem, cota de transmissão aumentando ali em quase 100 milhões de reais, Cruzeiro tendo um faturamento quase que o dobro maior do que estando na Série B, e por conta da presença do Ronaldo, tudo bem, né? Às vezes o Atlanta pede ali, sei lá, 1,5 milhão de dólares, 7 milhões e meio, 8 milhões de reais. O Cruzeiro poderia pensar, né, na contratação em um salário ali de 250, 350 mil, não seria tão fora da realidade quanto é nessa temporada, até porque jogadores igual Rafael Cabral, né, tem um salário hoje na Série B próximo dos 350 mil por mês antes da sua renovação. E você, o que acha do Matheus Rossetto? Já ouviu falar no jogador? Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, mais um que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo, que é no caso do Franco Cristaldo, ele que no caso foi especulado aqui no Cruzeiro por meio de alguns jornalistas lá da Argentina, falando que equipes aqui no Brasil, igual o Cruzeiro, o Botafogo, o Santos e o Flamengo, tinham interesse na sua contratação e iriam fazer uma proposta em definitivo por meia. Não passou nem muito tempo, se não me engano, uma semana depois, teve a confirmação de que o Santos era um dos interessados, porém o Huracan, fazendo uma pedida próxima dos 18 a 20 milhões de reais, acabou meio que melando nesse acordo aí com a equipe do Santos, junto ao Franco Cristaldo, que é um meio-campista aí que tem seus 26 anos de idade, tem sido o titular da equipe do Huracan 2 anos consecutivos com boas atuações. Nessa atual temporada, por exemplo, ele tem 31 jogos, 11 gols marcados e 7 assistências,
Na temporada passada também ele havia feito 48 jogos, 6 gols e 9 passes. Jogador revelado na base do Boca Juniors, jogou também no Elche e no Real Vallecano lá da Espanha. Jogou como um reserva imediato na posição, no total pelo futebol espanhol, na primeira divisão, 30 partidas, 2 gols e 2 assistências. Jogou ali em outros times um pouco menor, da Argentina em 2018 e tudo mais, mas se reencontrou nesses últimos anos pelo Huracan. Eu acho uns valores muito altos, tá? Até mesmo o UOL estava falando que as cifras girariam de algo próximo de 18 a 20 milhões de reais. Eu, particularmente, não acho que compensaria pagar isso tudo para um jogador que já está com 26 anos. Eu acho que se fosse ali algo próximo de 12, 15 milhões de reais, até que ok, mas 18 a 20 milhões eu acho que já é demais, que foi o que acabou esbarrando, né, a contratação por parte do Santos. Inclusive até o Nicola disse que depois de não ter fechado esse acordo, porque ele tinha chegado já a um acordo com as cifras junto ao Santos, porém o Huracan acabou, né, complicando aí a vida do jogador que queria deixar o clube. Ele acabou até ligando, chorando para os dirigentes do Santos, querendo aqui fazer uma proposta parecida, que o time iria acertar, mas no caso o Santos já tinha contratado um outro jogador e ele continuou lá no futebol argentino e segue aí com bons números também. Eu vejo que, como ele já tem um desejo de jogar no futebol brasileiro, ainda mais o Ronaldo ali ajuda demais, né, nessas tratativas. Quando vai em relação a contratar um jogador, né, você saber que o Ronaldo, por exemplo, te ligou, algo nesse sentido, é algo que faz muita diferença e, na minha opinião, pode ser uma boa alternativa. No total aí, somando essa temporada e o ano passado, soma 16 assistências e outros 17 gols marcados. Dando sequência aqui no vídeo, quero começar aqui falando sobre alguns outros ex-Cruzeiro, né? O primeiro aqui, o William Bigode, 35 anos de idade, que foi especulado na Raposa, acho que desde 2019, né? Desde quando comecei a gravar vídeo aqui no canal, todo ano tem alguma especulação do William, e eu acho que pro ano que vem não vai ser diferente, até porque é um jogador que, se você for pensar nos últimos anos, seria a chance mais clara, né, dele voltar ao Cruzeiro, igual foi no caso do Ricardo Goulart. A grande diferença do Ricardo aí é que, no caso pro William, é que ele já está com 35 anos de idade. E é uma questão que, para mim, eu acho que muito difícil imaginar a SAF do Ronaldo, do Cruzeiro, trazendo um jogador assim muito experiente. Quem sabe, por exemplo, um contrato ali de produtividade, um Campeonato Mineiro, de uns 3 meses e meio, 6 meses, vai. E se ele jogar um determinado número de jogos, ser o titular do time, aí sim ele renova por mais um ano, por exemplo, algo nesse sentido. Porque não acho muito improvável a contratação de um jogador de 35 anos, porém o William é muito diferente, porque ele tem uma condição física muito acima da média. Eu até brinco que o William, para mim, é o Cristiano Ronaldo do futebol brasileiro, porque é um jogador assim que tem um físico absurdo mesmo, já estando com 35 anos de idade, né? Quantos jogadores que nós já vimos aí com 32, 33 anos, além de estar fora de forma, né? Fora de forma, realmente ali uma condição física bem ruim e ainda fica se lesionando e tudo mais. O William, muito pelo contrário, ano passado mesmo ele jogou, foi o ano que ele menos jogou pelo Palmeiras, 37 partidas, 10 gols e 3 assistências. Nessa temporada pelo Fluminense não teve nenhum tipo de problema, 43 jogos, 6 gols marcados e 5 passes. O contrato dele vai até o final da próxima temporada, porém não tem tido uma sequência como titular pelo Fernando Diniz. Tem oscilado bastante, tem sido algumas partidas titular, outras reservas, mas quem sabe o Fluminense fazendo uma grande reformulação para o ano que vem, não acho que ficaria tão inimaginável quanto já foi essa volta do jogador. Que, por exemplo, no Cruzeiro, melhor temporada dele, ganhou os títulos no Brasileirão 2013, 14, mas foi importante principalmente em 2015 com 13 gols e 46 jogos, né? Além também de outras 2 assistências. Foi trocado ali pelo Robinho em 2017, que hoje, né, se você for comparar o Robinho com o William, é claro que o William está muito melhor, mas naquela situação até que o Robinho foi importante também para o Cruzeiro, ele se transferiu para o Palmeiras em 2017, com bons números. Desde então ficou lá 5 temporadas e outros 4 anos também no Cruzeiro. Eu quero saber a sua opinião, o que você acha aí do William Bigode, se poderia ser uma boa alternativa. E agora para os 2 últimos, quero falar agora com vocês, aquele de costume, né, o Lucas Romero, que muitos me perguntam, né, se ele poderia voltar, até porque na atual gestão do Ronaldo não teve tratativas, porém, uma pessoa que gosta muito dele é o Pedro Lourenço, dos Supermercados BH, que já promete, né, uma contratação para o Cruzeiro desde quando o Ronaldo comprou o clube. Ele tem seus 28 anos de idade, contrato com o Independente até o final do ano que vem. Então, na pior das hipóteses, eu vejo o Lucas Romero voltando ao Cruzeiro em 2024, no início de 2024, no caso, quando ele estaria com 29 para 30 anos de idade. Eu acho que essa que deve ser a trajetória, porque por agora ele tem sido titular pelo Independente, 35 jogos na atual temporada, 2 gols e 3 passes. Ano passado também titular com 49 partidas e outras 7 participações em gols, comprado por 13 milhões de reais em 2019, né, ali no final, no meio daquele ano.
até mesmo teve interesse do Cruzeiro no início da temporada passada, teve ali algumas especulações de que o Cruzeiro teria feito uma opção de compra para o jogador, tentou empréstimo, tentou assim de todas as formas, mas o Independente bateu o pé, naquela situação não estava tendo nem condições para pagar salário, bateu o pé de que só sairia se fosse 13 milhões de reais, e tivemos informações confirmadas naquela época de que o Sérgio Rodrigues e o Pedro Lourenço estavam negociando essa vinda do jogador aqui para o clube no meio da temporada passada, né? Ali no caso em abril de 2021. Mas acabou que não deu muito certo essa história, ele seguiu por lá e tem praticamente mais de 1 ano e meio, né? Que o nome dele não tem sido especulado no Cruzeiro, mas é uma questão importante, a Raposa ficar de olho até no final desse contrato dele, até dezembro do ano que vem, ou seja, a partir no caso de junho ou julho do ano que vem, de 2023, daqui a um ano, o Cruzeiro já poderia, por exemplo, assinar um pré-contrato com o jogador e sair de graça. Quem sabe ali pagando uma compensação pelo final do contrato, ele poderia, quem sabe, pegar ali mais do que a metade da reta final da Série A no ano que vem. Então não é uma alternativa tão inviável. Quero saber a sua opinião, o que você acha aí do Lucas Romero, o último ano dele pelo Cruzeiro, que ele completou inteiro 43 jogos em 2018 e outras 29 partidas em 2019. E outro aqui nesse vídeo é também o Diogo Barbosa, esse que na minha opinião também poderia ser uma boa alternativa, bem viável. Tem aí uma idade que até que ok, né, para a SAF, acabou de completar 30 anos de idade e, no caso, o Cruzeiro para essa posição vai comprar o Matheus Bidu, porém um reserva imediato nós não temos, não sabemos se o Rafael Santos vai voltar e ter sequência, se o Matheus Pereira tem alguma chance, né, se ele vai ser vendido, se ele vai, no caso, voltar ao clube, e o Marquinhos Cipriano tem um contrato até julho do ano que vem. Então, quem sabe o Diogo Barbosa poderia ser uma boa alternativa. Tudo bem que ele tem contrato com o Grêmio até o final de 2023, mas tem sido reserva pela equipe, no caso, nessa Série B, tanto que ele fez apenas 17 partidas no ano, com nenhum gol e nenhuma assistência. Então, eu diria que é mais do que real, tá? Uma chance ali, se o Cruzeiro quiser, e o Diogo Barbosa também. Não vejo que teria grandes empecilhos por parte da liberação do Grêmio. Indo para a sua terceira temporada pela equipe gaúcha, no total 86 partidas por lá, 2 gols e 5 assistências, jogou aí 3 temporadas no Palmeiras, nunca conseguiu ser aquele titular no clube só em 2019, mas pelo Cruzeiro foi muito bem em um ano, em 2017, com 59 partidas, 2 gols e 5 assistências, ganhando a Copa do Brasil e marcando aquele gol contra o Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Diogo Barbosa? E também, né, no caso, o Cruzeiro meio que dando essa brecha no mercado de se não ficar com o Matheus Pereira, se também, no caso, tendo só o Matheus Bidu, se poderia ser uma boa alternativa aí à volta do camisa 6. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós a chegarmos a essa marca aqui de 35 mil inscritos e 500 até o final desse mês de setembro. Aqui na tela final eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo que eu já trouxe aqui para vocês e eu vou deixar aqui o link embaixo na descrição da Robotip para você começar a automatizar suas apostas com 20% de desconto. E meu Instagram pessoal, gustavo.crz_, tá? Valeu, galera!